te ensinar a criar robôs, no caso, estratégias e indicadores na plataforma NinjaTrader. Esse é o meu objetivo com essa série. Eu quero passar um pouco do meu conhecimento de programação na plataforma NinjaTrader. E hoje, com as LLMs, com os GPTs, ficou bem mais fácil. Então eu vou passar os conceitos básicos, vou mostrar como se encontrar no NinjaTrader e nós vamos programar alguns robôs juntos. Eu não sei até onde essa série vai chegar, mas eu quero passar um pouco do meu conhecimento para você. Então, em cima do que vai acontecendo aqui, eu quero que você me dê ideias de robôs, indicadores que você gostaria de ver. Mas antes de eu colocar uma na massa, eu tenho a obrigação de passar pelo básico da programação. Eu montei uma cartilha de uma única página com os fundamentos essenciais da programação em C#, porque C# é a linguagem de programação que a gente usa para programar no NinjaTrader. Então, primeiro conceito básico que vocês têm que entender são as variáveis. Elas são como se fossem caixinhas que a gente guarda informações que a gente vai precisar usar ao decorrer do código. Então, as principais variáveis, os tipos mais comuns são do tipo inteiro. Então, quando eu falar depois de uma variável do tipo int, por exemplo, é um número inteiro, é um número sem casa decimal. Se for uma variável tipo double, é um número com casas decimais. Ponto, vírgula. Tipo booleano, verdadeiro ou falso. E o tipo string. String é uma variável do tipo texto. Então, para declarar uma variável é bem simples. Ó, por exemplo, uma tipo int, a gente vai usar sempre assim, ó. Int, o nome da variável aqui, QTD. Pode ser qualquer nome, pode ser Pedro, Paulo, Francisco, Caixa. A gente dá o nome que a gente quiser na variável. E aí a gente coloca um valor, às vezes a gente não precisa colocar valor. Mas eu vou explicando isso ao decorrer dos códigos, tá? A tipo double dessa maneira, a tipo booleano dessa maneira. Por exemplo, ó, ativa log, ó, true ou false. Se tiver true, ele vai sempre imprimir o log. Se tiver false, ele não vai imprimir. Né? E a string, ó, variável tipo string, compra, em vez de a gente escrever compra realizado com sucesso depois, a gente só vai chamar a variável tipo compra e ela já vai estar com esses dados dentro dela. Uma coisa bem importante sobre as variáveis é que elas são case sensitive, tá? Então, por exemplo, se você fizer uma variável tipo int aqui, ó, QTD, ou outra aqui embaixo, QTD com o Q maiúsculo, elas são diferentes, elas não são iguais. Então, isso é bem importante levar em conta na programação em C#. Ó. Por exemplo, a minha variável é diferente de minha variável e minha variável aqui com M minúsculo. Então, são três variáveis diferentes e sempre tem que prestar atenção na hora de fazer um código. O segundo ponto, bem importante que a gente tem aqui, são os operadores, que eles são usados para manipular os dados. São operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão, né, para somar dois valores, né, para subtrair, multiplicar, fazer um cálculo de percentual, se avançou 1%, né, vende, se recuou 1%, compra, isso aí, sim, detalhes que a gente vai precisar, isso é no dia a dia, né, adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente usa muito isso na programação do NinjaTrader, né. E aqui são os de comparação, isso também é bem importante. Por exemplo, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Igual, são dois sinaizinhos de igual, ó. Igual a. Por exemplo, se o ativo chegar a 100, né, for igual a 100, A igual a 100, ele vai realizar uma ação. Então, chegou a 100, ele vai comprar ou vai vender. Então, se ele for diferente, ele vai fazer outra coisa. Se ele for maior que 100, por exemplo, aqui, ó. Maior que 100, vai fazer tal coisa. Aqui, menor que 100, ou então maior ou igual, ou então menor ou igual. Esses símbolos a gente vai usar muito. Por isso que eu montei uma cartilha rápida. Isso a gente vai usar bastante nas condições de compra e de venda de um determinado ativo, na hora de fazer um robô ou de fazer um indicador. E aqui são os operadores lógicos. Por exemplo, esses dois ezinhos aqui, ó. Então, se ele atende a condição 1 e a condição 2, então se ele for maior do que 100, e menor que 200. Então, se atender as duas condições, ele vai fazer tal coisa. A gente decide o que fazer, comprar, vender, imprimir, fazer qualquer coisa. E aí tem esse ou lógico, ó.
Então, aquele lá era e, era condicional, tinha que ser as duas coisas, ou o lógico é, ou ele é maior que 100 ou ele é menor que 200. Então, qualquer uma das duas condições, se atender uma das duas condições, ele já faz tal coisa. E aqui, o não lógico. Então, se ele for diferente de true, ele é falso. Se ele for diferente de falso, ele é verdadeiro. Essas condições. Então, ó, se diferente dessa condição, vai fazer tal coisa, vai fazer outra coisa. E aqui nós temos as condições propriamente dito, né? Isso aqui é bem importante, a gente vai usar bastante isso, tá? Então, ó, if, esse if quer dizer que se atender uma condição, que nem eu já coloquei lá em cima, né? Se A for maior que 100, ele vai fazer uma coisa. Se não, ele vai fazer outra. Então aqui, ó, if close maior do que open. O que acontece quando o close é maior do que o open? Pô, isso é o básico de trade, né? De uma vela, né? Isso é uma vela verde, né? Fechou aqui em cima, né? E abriu aqui embaixo. Então, o close é maior do que o open. Isso é uma barra verde. Então, ó, vai imprimir aqui embaixo, vela verde compra. Ou então ele poderia comprar. A gente poderia ter um comando de comprar aqui. Else if close menor do que o open. O que acontece quando o close é menor do que o open, né? Ó, close aqui, open aqui em cima. Isso é uma barra vermelha. Então, vela vermelha de venda. Então, ele poderia vender. Então, dessa maneira que a gente vai trabalhar depois no nosso código. Mas no código eu vou explicar bem direitinho, cada passo eu vou explicando para vocês, tá? Principalmente o início, depois os GPTs e LLM vão fazer tudo para nós, tá? Então, aqui a gente tem os comentários, né? Os prints, né? No caso. Então, é bem simples, depois eu vou mostrar no código. Ó, print, valor, a variável é meu valor. Ó, variável tipo double, meu valor. Então, eu iria imprimir print valor 123,45. E quando a gente coloca essas duas barrinhas aqui, ó, antes, significa que a gente está comentando o código. O interpretador não vai ler isso, ele não vai interpretar isso no código. E quem usa isso muito para fazer comentários. Por exemplo, ó, botei duas barrinhas, essa é uma condição de compra, essa é uma condição de venda. É para a gente se achar depois no código. Se a gente vê um monte de código ali, não sabe direito que tem que ficar pensando. Agora, quando coloca um comentário, em cima de onde é que vem aquela função ali, a gente vai descrever o que tem ali, e então a gente fica mais fácil se organizar no código depois. Mas isso tudo eu vou explicando passo a passo. Então, basicamente é isso. Isso aqui é só uma pincelada do básico, tá? Da lógica, do início. E esse PDF você pode baixar aqui embaixo do vídeo, tá? Tem o link de download do PDF para você ter ele junto com você. Quando eu for falando, você fala, quando eu falo variável int, variável double, o if, a condição, o operador lógico. Então você vai ter aqui as informações e eu vou depois explicando isso tudo no código. Eu vou fazer um primeiro código passo a passo para você entender depois. Então esse primeiro vídeo fica por aqui. Se gostou, dá teu like. Nos próximos vamos começar a botar a mão na massa. E não esqueça das suas sugestões de robôs ou de indicadores para mim fazer junto com você.